A humanidade só prospera quando o conhecimento segue uma linha de continuidade. Sendo assim, a literatura se apresenta como uma das mais eficazes formas de transmissão do saber. Assim sendo, existem várias obras literárias que ultrapassaram a barreira do tempo. E quando eu digo tempo, não estou falando aqui de uma década ou duas, mas estou falando de centenas e mais centenas de anos. E o que chama atenção, apesar de tanto tempo de terem sido escritas, e mesmo que tenham sido escritas, por vezes, numa cultura totalmente diferente da nossa, ainda continuam sendo referência. E uma dúvida que é natural de termos é: qual o segredo que fazem com que esses livros rompam essa barreira do tempo? É sobre esse assunto que aqui vamos conversar. Então, vem comigo. A você que chegou aqui pela primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Maicon de Souza e aqui abordo assuntos relacionados à filosofia, literatura e comportamento humano. Portanto, se gosta desse tipo de assunto, não preciso dizer que esse canal é o seu lugar. Clique aqui no botão inscrever e também ative as notificações para que você possa estar por dentro de todo e qualquer novo vídeo que surgir aqui. Antes de entrarmos no detalhe do tema, já que estamos falando de livros, quero comunicar aos que ainda não sabem que, no mês de fevereiro, eu lancei o meu livro chamado A Miserável Banalidade do Descartável. Nesse livro, que é um ensaio filosófico, abordo sobre o quão complexos são as relações humanas e o quão descartável elas estão nos dias de hoje. Então, se você quer entender o porquê dessa situação cada vez mais caótica, esse livro é recomendado para você. Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado o link de compra para este livro. Podemos dizer que a escrita é uma das formas mais antigas de transmissão de conhecimento. Desde séculos atrás, as pessoas sempre passavam conhecimento através de escritas, sejam em pedras, em rabiscos nas cavernas, nos seus próprios corpos, dentre outras formas mais. E com o surgimento do papel e da caneta à tinta, isso ficou cada vez mais latente. E mesmo com a revolução tecnológica, onde muitas das vezes optamos mais pelo digital do que pelo analógico, ainda assim os livros de papel, revistas e quaisquer outras formas de transmissão de conhecimento ainda continuam ativos. E como o que é escrito é no digital também, então a tendência é que isso continue cada vez mais evidente. E hoje, na época atual, temos aí diversas formas de transmitir o conhecimento através da escrita, não só pelas vias tradicionais, como no papel, mas também o digital ganha cada vez mais força, fazendo com que seja praticamente indestrutível, independente das circunstâncias. Agora, entrando na parte do que é ser considerado um clássico, podemos dizer de uma maneira bem resumida que um conhecimento ou então uma obra fictícia que ultrapassa a barreira do tempo, que ainda que esteja submetida numa nova cultura, com novos pensamentos, formas de enxergar o mundo de maneira distinta da época em que essa obra foi escrita, se ela continua caindo no gosto das pessoas e sendo consideradas um padrão de cultura, aí sim podemos considerar como um clássico. E a literatura está cheia deles. Podemos citar alguns exemplos para que vocês possam entender de maneira bem exemplificada. Temos aqui, por exemplo, Machado de Assis, um brasileiro, e não só as suas obras são consideradas clássicas, mas também ele, por si só, é um autor clássico, ou seja, um autor que, através das suas obras, consegue romper barreiras do tempo. Podemos citar aqui também um representante da literatura russa, como, por exemplo, Fyodor Dostoiévski, e esse livro que está em minhas mãos é o famoso Crime e Castigo. E uma autora representante feminina aqui também, a Emily Bront, autora do livro O Morro dos Ventos Uivantes. Eu poderia aqui citar tantas outras obras, mas como os formatos aqui de vídeo que trago têm um período pré-estipulado de duração, não vamos ficar aqui nos alongando tanto. A ideia principal é que existem autores clássicos e também obras clássicas que realmente perpassam essa barreira temporal. Falando sobre o tempo de vida desses autores, Machado de Assis, por exemplo, nasceu em 1839 e faleceu em 1908. O Dostoiévski, por exemplo, nasceu em 1821 e morreu em 1881. A Emily Bront, embora tenha escrito apenas este livro do Morro dos Ventos Uivantes, nasceu em 1818 e morreu em 1848.
Como podem observar, o ano em que esses autores viveram, a cultura era outra, o modo de pensar da humanidade era outro, as formas de tecnologia eram outras, e assim sucessivamente. Então, para que estas obras ultrapassassem o tempo e se tornassem clássicas, ou seja, bem vistas e bem solicitadas no sentido de apetite de leitura, é porque realmente algo elas têm de diferente. E o que eu posso dizer que o segredo disso tudo é fazer uma escrita atemporal, ou seja, uma escrita que não está presa apenas em um sentido específico de algo, mas sim abrangendo de forma complexa e ao mesmo tempo generalista as coisas como elas são. Coisas essas que são imutáveis, como, por exemplo, determinadas formas de compreensão aos estímulos e recompensas no ambiente. É claro que nessas obras não significa que eram tão atemporais que, quando alguém for ler, vai identificar coisas que acontecem no nosso cotidiano. Não, não é bem isso que eu estou te dizendo. Mas sim no sentido de sentimentos, no sentido de exposição da compreensão da natureza humana. Então, o que esses autores têm em comum é este conhecimento aprofundado sobre como funciona o ser humano. Então, tendo essa visão um tanto quanto analítica e até mesmo psicológica sobre as pessoas, é possível escrever obras que ultrapassam a barreira do tempo, e é claro que isso conta também com a qualidade da escrita do autor, dentre outros aspectos que são imprescindíveis para que alguém escreva um clássico. E não necessariamente os clássicos eram uma espécie de best-seller na época em que foram escritos. Alguns foram fazer sucesso somente depois da morte do autor, mas a justiça ela acontece, aos olhos das pessoas que foram apreciar naquele momento não foram tão bons assim, mas o tempo se encarrega de promover uma justiça nesse aspecto, porque às vezes há até mesmo uma questão de boicote, uma questão de inveja até, no sentido daquelas pessoas que vão avaliar aquela obra, ou outros fatores que não cabe aqui ficar enumerando nesse vídeo. Então, de modo geral, posso lhes dizer que os clássicos são essenciais para a construção da nossa literatura, da nossa compreensão de como as épocas mudam e coisas nesse sentido. Por isso, recomendo que você dê uma atenção especial aos clássicos, pois eles trazem segredos imprescindíveis na sua jornada enquanto leitor. E agora, sobre a pergunta inicial de por que ler os clássicos, a resposta é mais simples do que podemos imaginar, porque eles transbordam qualidade e nos fazem ter uma compreensão mais do que necessária sobre a literatura e, sobretudo, acerca do comportamento humano. Chegamos aqui no final do vídeo e quero muito ler a sua opinião aqui na seção de comentários. E aí, o que você achou sobre essa abordagem que fiz sobre os clássicos? Lembrando que é muito importante não só para mim, como também para os outros inscritos aqui do canal, saber o que você tem a dizer sobre este e tantos outros assuntos que aqui abordamos. Muito obrigado por ter estado aqui comigo até o fim, te vejo lá no próximo vídeo e lembre-se, os clássicos são essenciais na sua jornada enquanto leitor. Até breve!